Vamos só lhe violar. E foi esse o momento mais difícil da minha vida. Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que é de Deus, que veio para mudar e salvar vidas. Eu faço muito gosto que você esteja aí do outro lado. Acompanha, que vais gostar. Espírito Santo manda e eu só obedeço. Hoje temos aqui uma convidada, aquela que também é convidada de Deus, que aceitou esse convite maravilhoso do nosso Pai. Até porque Ele é o dono do ouro e a prata. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Hoje, sem mais demora, nós temos aqui a nossa convidada, Inocência Fernandes. Ela que também é cristã, é crente, super espiritual, melhor do que ninguém, ela vai começar a sua apresentação. Olá, serva Inocência. Olá. A paz do Senhor. Amém. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Que é convite de Deus. Amém. Para vires aqui nos contar um pouquinho da sua história, porque todos nós temos uma história para contar. Amém. Quem é Inocência Fernandes? Eu sou a Inocência Fernandes Campos. E sou esposa. Sou mãe de 4 filhos. Sou filha de Deus, amada. Amém. E estou aqui para contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória até aqui. Claro que nem tudo foi bom, nem tudo foi maravilhoso. Teve dores, teve perdas, mas aqui estou, como filha amada de Deus. Muito obrigada, muito obrigada. E assim dá para ver a serva Inocência que é super espiritual, que tem sim Deus em primeiro lugar na sua vida, e dá para sentir por causa da atmosfera que tem aqui nesse estúdio, uma atmosfera maravilhosa, a atmosfera da presença do Espírito Santo. Amém. Como é que começou essa comunhão? Como é que conheceu esse nosso Pai que é amado por todos aqueles que são escolhidos e não só? A minha comunhão com Deus fortaleceu, não é? Quando foi na época do Covid, quando tínhamos o Covid, e eu estava a passar por uma fase difícil da minha vida e estava na luta para sair de alguns vícios. Eu queria perder alguns vícios. Primeiro eu queria deixar de fumar e eu pedi a Deus me ajuda a largar este vício. E Ele foi trabalhando por intermédio da internet, por intermédio de pessoas. Tudo começou principalmente na internet. Eu conheci uma jovem que pregava, chamada pastora Ruth Catala. Yes. Ela passava sempre lá no story do Facebook, mas eu não ligava. Eu dizia, essa moça de calça apertada, uma miúda, e eu passava. Mas sempre aparecia novamente. E eu passava. E chegou um dia que apareceu e eu entrei. E comecei a ver uma pregação dela, que tocou-me muito. E aí eu fui sempre acompanhando, fui fazendo os cursos. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi o Mulher de Fé. E aí Deus foi trabalhando e fui descobrindo algumas coisas em mim. E aí fui. Depois apareceu um jovem que interpelou-me na minha porta de casa e falava comigo sobre Deus. Abria a Bíblia e assim em diante. Mas eu estava numa outra religião que não tem nada a ver, não é, com Deus.
não tem nada a ver com o Espírito Santo, tem a ver com budismo, Ok. que é a igreja messiânica. E ele dizia sempre, a forma que vocês oram não é a forma correta, Deus te chama, Jesus te quer. E ele vinha sempre, e eu rejeitava, e ele vinha sempre. E uma vez ele abriu a Bíblia e deu-me. E eu, quando li a Bíblia, eu senti uma voz que falou comigo e disse, é aqui, Yes. é aqui, eu te quero. E eu respondi no moço, eu quero servir este Deus. E ele ia comigo, orávamos e Deus foi trabalhando na minha vida assim, foi falando comigo, tive experiências, momentos que eu sentia que ele aparecia no meu quarto, ele aparecia a presença dele. Outro dia eu estava na cama a ouvir música, não é? A ouvir o louvor, e senti uma presença que apareceu naquele momento no quarto. E não liguei àquela presença. E depois, quando comecei a frequentar a igreja, comecei a ver que era ele que me visitava. Era ele que vinha até comigo. Uhum. E quando criança, na tua infância, adolescência, como é que foi? Não tiveste nenhum contato religioso? Os teus pais não eram de nenhuma religião? Não frequentavas a igreja? Como é que foi? Não. Na minha casa, ninguém frequentava a igreja. Nem meu pai, nem minha mãe, nem os meus irmãos. Eu fui a primeira na minha casa, fui a única que sempre orou. E eu perguntava a Deus, porque eu sentia que era muito pesado. Eram muitas guerras. Uhum. E eu dizia, por que sou eu sozinha? Por que ninguém mais ora? Eu não via isso a ninguém. Nem na parte da minha mãe, ninguém. Na parte do meu pai só tinha uma, que era minha tia, que frequentava a Igreja Universal. Okay. O resto era tudo comigo. Eu orava. Eu dizia, por que sou sozinha? E como é que foi depois de aceitar Jesus? Como é que foi o teu processo de aceitação? Depois foi fácil? Foi mais difícil? Como é que foi? Porque eu costumo sempre dizer, eu ouço muitas pregações, principalmente na internet, que transparece que o pós-conversão é tudo um mar de rosa. Que depois de você aceitar Jesus, tudo vai mudar, não é? Todos os teus problemas vão passar, porque o próprio Cristo disse que no mundo teremos aflições, não é? Mas tendem bom ânimo, porque Ele venceu. E sendo Ele Cristo, não deixou de sofrer, sofreu. Passou mal, teve que ser crucificado. Quando você aceitou Jesus, disseste sim, foste batizada, tirou teu vício, disseste que tinhas um vício, uma das coisas que fez você aceitar Jesus foi porque você queria sair desse vício. Como foi? Foi fácil depois de aceitar Jesus? Não foi fácil, mas também não foi difícil. Quando aceitei Jesus, as coisas ficaram, eu senti que ficaram leves. Por quê? Porque eu senti paz. Eu conseguia dormir, que eu própria procurava onde é que estava aquelas perturbações? Onde é que estava aquelas noites mal dormidas? Porque eu dormi, das coisas que eu sempre digo, eu tenho um sono leve. Eu sinto paz quando durmo. Eu sinto que tem um Deus aí a me guardar. Mas mar de rosa não é. Tem lutas, tem dores, mas o que eu digo, temos que acreditar. A fé tem que ser maior. Apesar das lutas, Ele não nos abandona. Yes.
Ele está sempre aí conosco, para carregar conosco. E Ele diz, tenha bom ânimo. É verdade. E esse tem sido a palavra que eu levo sempre, bom ânimo. Quando vêm as aflições, quando vêm as guerras, quando vêm as perseguições, Ok. eu digo, Ele está aí. Eu creio. Temos que crer. Até porque Cristo é o médico dos médicos, doutor dos doutores. Quando nos convertemos a Deus, nem tudo é fácil. Mas também as coisas não são tão difíceis. Porque há quem, quando pensa que vai conhecer a Deus, quando se converte, as coisas são só lutas, são guerras. Porque Deus sabe como faz as coisas. Nem sempre as coisas são difíceis quando conhecemos Deus. Sim, sim. Porque nós ouvimos que quando conhecemos a Deus, tem lutas, tem dores. Nem sempre é assim. Sim. No ato da minha conversão, houve muita coisa boa. Eu lembro-me de mais coisas boas que eu senti do que propriamente coisas más. Amém. Deus transformou a minha vida para melhor. Amém. Os meus filhos, Ele disse que benditos serão os meus filhos. Bendita será a minha casa e bendito será o meu nome. Então eu acreditei que Ele é Deus. Quando nos convertemos, nós temos que acreditar. Amém. Não olharmos para as batalhas, não olharmos para as dores. Então eu sou aquela que não olho na dor. Não presto atenção no que o inimigo vai trazer. O inimigo trouxe confusão, mas eu nunca o dei atenção desde a minha conversão, porque eu acreditei em todas as promessas que Ele me fez. Eu lembro-me que eu estava no meu quarto, de noite, eu estava a orar. E sempre que eu orava, o meu esposo fazia confusão. O meu esposo não gostava de me ver a orar. A maior luta que o diabo trouxe para mim, ele sempre levantava o meu esposo contra a minha conversão, contra a minha comunhão com Deus. Sempre. E eu sempre tive aquela paciência. Como ele diz, a mulher sábia edifica a sua casa, edifica o seu marido. Yes. E eu sempre edifiquei o meu marido. Amém. Sempre edifiquei a minha casa e os meus filhos. Amém. Essa foi a maior luta. E mais uma vez eu peguei na minha Bíblia, né, neste dia que eu estava no quarto a orar de noite. Eu fugia no meu closet. E quando eu entrei na minha casa, a primeira coisa que Deus me mostrou foi aquele closet. Ele disse, é aqui o nosso lugar. Amém. É aqui onde eu sempre vou me encontrar contigo. E sempre que eu entrava naquele closet, Deus descia. Eu sentia Ele. Então eu digo, eu conheço a presença de Deus. Eu já vi. Eu sinto Deus. E há quem vai entender, como é que você viu Deus? Como é que você vê? Eu vejo Ele e eu sinto a presença dEle. E quando eu entrei naquele quarto, abri a Bíblia e Ele me fez promessas. Ele disse, eu vou mudar, eu vou transformar. E eu sentia que era Ele. Tu estás a ler e sentes que é Ele a falar contigo. E eu senti Ele. E tudo aquilo que Ele falou foi concretizado. Mas primeiro veio com muita confusão. Depois de eu ler aquela palavra, eu comecei a passar perturbações. Mas eu sempre acreditava. Sempre acreditava. Às vezes nós somos fortes, mas tem aquele momento... Sim, sim, sim. Que nós também fraquejamos. Que a dor vem. É. E eu entrei em uma fase que eu sentia que eu estava a entrar em depressão. Eu sentia depressiva. E foi no tempo que eu tinha acabado de ter a minha filha, a minha bebê. E outra vez eu entrei na internet e vi a publicação das renovadas, da Kate, Mulheres Renovadas. E eu dizia, eu já fiz tanta coisa, já não vou fazer mais isso. Mas houve uma vez que eram
por aí às madrugadas. Eram as madrugadas e Deus me toca aqui para entrar naquela moça que você Sim. vai ver aquela moça do Facebook que tu viste. Tu vais ter com ela. Sem esquecer que eu tinha sonhado. Primeiro eu tinha sonhei, mas eu pensei que fosse a minha enteada, porque a minha enteada chama-se Kate. Ok. Vejo alguém que diz: por que tu foste abrir este bilhete da Kate? Por que tu abriste este papel, este bilhete? Yes. E eu não liguei, eu pensei que fosse um sonho assim, porque a minha enteada Kate. E eu pego, naquele momento das 0, Deus manda-me entrar naquele post. E eu entrei e mandei uma mensagem no WhatsApp. Eu disse: olha, quero pagar o ingresso agora. Sim. Eram as 0, eu fui a última a pagar o ingresso. E eu fui, e aquilo foi uma transformação. Foi a última transformação que eu vivi, que eu tenho conhecimento. E tudo que ela falava, tudo que ela dizia tinha a ver comigo. E eu sentia Deus nela. São as conexões. Sim, sentia Deus nela. E ela falou da conversão dela, falou também do momento dela com Deus, como foi e tudo. E eu senti que era de Deus. Porque tem mulheres que nós vemos, ou como estamos aqui agora com a dona Edna, nós pensamos que as coisas não são de Deus. Pensamos que aí não tem Deus, que Deus só está na igreja. É verdade. Não, Deus usa quem Ele quer. Sim. Então, foi isso que aconteceu comigo quando me converti a Deus. Teve lutas, teve guerras e teve coisas maravilhosas. Exatamente. E eu lembro mais das maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor, porque não há conversão sem deserto. E todo crente sabe o que é um deserto. Eu sei. Independentemente de ser pós-convertido ou não, o deserto existe. Mas o deserto existe para nos lapidar. O deserto existe para nos fazer crescer. Amém. Para nós fecharmos ciclos e abrirmos outros ciclos. O deserto existe para nós estarmos mais próximos de Deus. O deserto não é para morar, é para passar. Então, algumas coisas que você passou na tua vida, o pós-conversão e não só, era necessário para te transformar nesse ser magnífico que és hoje. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nossos pais não nos oferecem só amor, também palmadas. Sim. Ralhetes, assim como Deus. Amém. Tem situações que Ele vai nos fazer, vai nos levar para o deserto para nos lapidarmos. Amém. Então, este foi o deserto da tua vida. Mas aí vem uma outra pergunta, serve inocência, porque essa conversa está muito, mas muito boa. E a presença do Espírito Santo continua intensa aqui. Todos nós temos aquele momento crucial da nossa vida. Aquele momento de tristeza, de melancolia, aquele momento que nós pensamos que tudo vai acabar, que já não tem solução. Qual foi esse teu momento da tua vida que você sabe que a mão de Deus esteve lá? Que você sabe que se não fosse Deus, se não fosse este Pai, que é o médico dos médicos, doutor dos doutores, aquele que quando fecha ninguém abre, aquele que quando abre ninguém fecha, esteve lá e te socorreu, teve misericórdia de ti. Tenho 2. Esteja à vontade. Tenho 2 momentos. Vou contar, não é? Foi menos, né? Foi quando eu estive muito, muito doente. E eu fui parar a clínica. Eu sentia que já não ia viver.
tive uma terrível dor no estômago. Uma terrível dor no estômago. Eu não conseguia me pôr de pé. Não conseguia falar. Eu sentia que a minha vida ia acabar. Meu esposo correu comigo para a clínica e os doutores fizeram de tudo para me salvar. E eu ouvi os doutores a dizerem: não estamos a entender. Não estamos a entender. Eles faziam de tudo, davam um remédio, mas a dor Não passava. não passava. Depois, no final, eu vomitava coisas estranhas. Vomitava as coisas estranhas. E saí daí, né? Deus conseguiu tirar-me daí, mas todos os dias a dor vinha. Todos os dias a dor vinha. Eu não ficava um dia que eu não sentisse aquela dor. Levavam-me no hospital, davam-me calmante. Então a minha vida começou, eu vivia esse momento durante muito tempo. Não consigo explicar quanto tempo foi, mas aquilo durou por aí quase um ano. Que o meu marido passava mal. Ele estava a trabalhar, ele saía do trabalho, levava-me novamente ao médico, dava-me um calmante, faziam alguma coisa. Quando ia no hospital, cessava. Quando ia para casa, a dor vinha. Então foi um dos momentos que eu passei mesmo mal. As pessoas me olhavam e diziam assim: estão a te castigar. Meu Deus. Eu passei por isso. E outro momento que eu senti a mão de Deus é um momento muito difícil, que eu não gosto de falar. Mas sinto que Deus quer que eu fale. Amém. Amém. É um momento vergonhoso que eu passei. Eu fui parar no AMBO muito cedo. Tinha por aí os meus 14 anos. Por um problema que eu vivi. E o meu pai mandou-me para o AMBO. E nesse momento que eu passei, que eu não gosto de contar, eu vivia com uma senhora desconhecida. E era um bairro muito complicado, muito perigoso. Eu lembro-me que eu estava na ponta da rua de pé e apareceram um grupo de homens. Um com faca, outro com garfo. E diziam: esta menina é muito achada. Esta menina é muito achada. E me apontavam. Queriam me fazer mal. Eu lembro que apareceu um homem grande e começou a lutar com os moços. Eles eram muitos. Mas o moço lutava com os homens para me defender. Eu não sei de onde ele saiu. Lutava e ele me disse: foge. Eu fugi. Eu fugi para ir para casa. Aparecem dois que deixaram os outros a lutarem e foram ter comigo. Pegaram em mim. Não sei como é que eu fui parar. Estava num quarto escuro. E fui violentada. Além dos dois, eu lembro que apareceram mais outros. E tinha um deles que dizia: não vamos lhe bater, não vamos lhe matar. Vamos só lhe violar. E foi esse o momento mais difícil da minha vida. E o próprio moço que dizia que não lhe matem. O moço, ele estava ali, mas ele não queria que me fizesse mal. Ele violava, mas dizia que não lhe batem. E foi ele que pegou e disse: chega. Tirou-me daí
E pergunta: onde é que vives? Vou te levar até em casa. E levou-me até a minha casa. E aquilo espalhou-se. As pessoas perceberam que eu fui violada. Esse foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu já não me recordava disso. Meu Deus. Eu já fui curada desse trauma. Mas Deus pediu-me para contar aquilo. Eu não podia contar. Foi isso que Deus falou no sono. Às 0, levantou-me e eu escrevi. Ele disse: fala deste momento. Ele pediu-me para falar de todos os momentos que eu passei. Deus te ama muito. Eu sei que não é fácil. Nós abrimos o nosso coração e testemunhar coisas que nos fazem voltar no tempo, que são lembranças dolorosas. Mas o Espírito Santo, quando manda, nós só obedecemos. Amém. Ele sabe por que te trouxe até aqui. Ele sabe por que você está aqui para partilhar essa história. Que sei que já te fez muito mal, mas hoje em dia você é uma mulher renovada de Cristo Jesus. E que independentemente de qualquer coisa, independentemente desta situação ter acontecido consigo, o mundo não acabou. Ele te deu uma nova chance, te dará sempre uma nova chance. Você está aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E que sei que você já perdoou essas pessoas que causaram essa dor. Jesus te ama muito. Amém. Muito, muito, muito. Não foi o teu fim. E não será o fim de quem este vídeo vai tocar, vai alcançar. Porque Deus cura. Deus salva. E assim como te curou, também vai salvar. Vai alcançar quem está do outro lado. Amém. E que vai aceitar Jesus como nosso Salvador. Só Ele consegue arrancar as dores que muitos de nós ainda carregamos dentro de nós. Porque sem perdão não há progresso. Amém. Sem perdão não há portas abertas. Sem perdão não tem como nós nos achegarmos mais a Cristo Jesus. Por você ter perdoado esse mal do passado, por isso Deus é íntimo teu. Por isso Deus aparece para ti, conversa contigo. Por isso Deus te conectou com este tipo de fé. Para você me testemunhar. Porque você perdoou. Amém. Muito obrigada. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Obrigada. Inocência, o que é fé para ti? Fé é acreditar. Fé é acreditar naquilo que tu não vês. É assim que eu vejo a fé. É aquilo que é invisível, tu não consegues enxergar, mas consegues acreditar que vai acontecer. Isso é que é fé. E como é que descobriste o teu propósito para Cristo Jesus? Como é que descobriste esse propósito magnífico? Você tem o propósito. O mundo te espera. Pregadora, evangelista. Amém. Como você descobriu que tens um propósito? Eu estava numa igreja, no Zango. Na altura eu vivia no Zangozeiro. Esse pastor chama-se Pastor Helder. Eu fui parar na igreja dele. Era uma igreja que era vizinha de mim, mas que eu nunca dei importância. Eu sonhava que
eu ia numa igreja. É tipo, ele mostrou a linha férrea. A minha casa era deste lado. E eu passava a linha férrea, tinha uma igreja. E sonhei com a igreja, conforme era, tudo que tinha. E houve um dia que o meu explicador era dessa igreja. Fez o meu convite para eu ir à igreja. E eu disse, eu sonhei com uma igreja que está próximo da minha casa. Vou experimentar, vou conhecer essa igreja. Convidou-me e eu fui. E quando eu cheguei na igreja, eu chorava. Porque tudo que eu vi no sonho, eu enxergava naquela igreja. Até o pastor que me libertou, eu vi no meu sonho. Glória a Deus, muito forte. Era um convidado desse pastor Helder, um outro pastor que veio pregar, e ele era caenche. E eu sonhei com um homem assim, caenche. E ele pregava, e nesse dia ele veio ter comigo. Ele saiu do altar, entrou no meio do povo, Sim. E ele veio ao meu encontro. Ele tocou-me e orou. Eu sei que eu senti uma leveza. Eu cheguei na minha casa, mas parece que é mentira, é verdade. Eu olhava em mim, procurava onde é que estava. Eu estou a sentir que algo em mim está a faltar. Está a faltar. E desde aquele dia a minha vida não foi a mesma. Coisas aconteciam. Às vezes não acreditamos naquilo de manifestar, né? Sim. Tem gente que não acredita, mas eu manifestava quase sempre que ia na igreja. E eu creio que aquilo foi me libertando. Sim. Eu era transformada todos os dias. Cada manifestação era uma transformação. Era. Porque você não sabe até que ponto o que é que você manifestava. Era. E o meu propósito começou naquela igreja. E cada vez que alguém pregava, eu dizia, pastor, essa pregação de hoje tocou-me. E ele olhava para mim e dizia assim, tu ainda fazes melhor do que esta vez. Amém. Você tem a graça de Deus. Amém. Deus te escolheu para estar no altar. E foi assim, ele conversava comigo e dizia isto. E houve um dia que ele disse, olha, hoje tu vais pregar. E eu dizia, pastor, eu não sei, eu não vou conseguir encarar as pessoas. Sei que tenho muito para partilhar, né, com as pessoas, muita coisa que Deus me deu para eu partilhar. Sim. Mas eu não sei como vou encarar. E ele disse, vais conseguir. E aí ele chamou-me, orientou-me como ia fazer, o que ia fazer. E eu aí subia no altar. Eu subi no altar por aí umas 5 vezes. Boa, muito bom. Quando eu subia, ao princípio balançava, mas depois entrava. Amém. Um propósito pastoral. E pregar. Uma grande serva do Senhor. Aí começou o propósito de Deus na minha vida. E muita coisa que Deus fala comigo, né? Que ainda não concretizei. Que Ele quer que eu faça. Que Ele quer que eu tire a dúvida, o medo. Sim. E siga. Deus vai operar maravilha na sua vida. É só nos mantermos conectadas a Ele. Quanto mais nós buscarmos a face dele, quanto mais nós pedimos para Ele nos encher dele, mais as coisas de Deus vão se materializar na nossa vida. Amém. Porque não tem essa de nós queremos viver o extraordinário de Deus e nós estamos com um pé dentro e outro fora. Não tem essa de nós queremos ouvir a voz de Deus 100% todos os dias e nós não jejuamos, nós não oramos. Nós vamos jejuar quando calha, quando temos problema, quando alguma situação aperta. Não tem essa. Ou estamos com Ele, ou estamos com Ele. Amém. E se nós queremos uma aceleração do processo, nós temos que ter uma vida de oração, de jejum. Amém. Um cristão que quer conexão direta com Deus,
Não jejua uma vez por semana. Não jejua só quando aperta alguma coisa, porque não, o dinheiro falhou, não, o filho caiu doente. Principalmente aqueles cristãos que têm propósito. Amém. Tem que buscar mais. Você quer que Deus te livre da semana horrível, mas você não ora numa segunda-feira, num domingo à madrugada, para entregar a semana que começa. Você quer que a tua vida financeira dê um pulo, você quer conexões maravilhosas, mas você não faz propósito. Você não faz 5 dias de oração. Você não faz jejum porque o estômago vai te doer. Não, o estômago vai me doer, eu não posso jejuar. Como é que você quer viver o extraordinário de Deus? Como é que você quer que a tua vida financeira dê um pulo, dê um salto? Se você está com medo da dor de barriga ou dor de estômago, sabendo que Deus é o médico dos médicos, doutor dos doutores. Amém. Como é que você quer que o medo saia de ti? Se você não está fazendo o propósito do medo, Senhor, me arranca o medo. Senhor, nesta semana eu vou te entregar 3 dias de jejum e oração. Se é parcial, se é seco. Tem muitos, se é 0,12, se é 0,15, se é 0,18, se é 24 horas. É necessário. Amém. Porque a própria Bíblia diz que casta de demônio só sai com jejum e oração. Você não jejua, você não ora. Como é que você quer viver o extraordinário, o propósito de Deus? Amém. É necessário sacrificarmos essa carne que é pó, vai ficar. Fortificarmos o nosso espírito. Amém. Só assim nós vamos chegar no propósito. Amém. Só assim nós vamos sair do deserto. Amém. Serve inocência. A presença está forte aqui. Amém. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Amém. Se eu te perguntasse como vou perguntar, assim, qual é a porta que você gostaria que Deus abrisse agora para ti? O que é que você gostaria que Deus fizesse para ti neste momento, nesta fase da tua vida? Porque todos nós queremos. Todos nós, em uma determinada área da nossa vida, queremos que Deus faça, que Deus faz alguma coisa na nossa vida. O que é que você pediria a Deus? A porta que eu pediria que Deus abrisse neste momento para mim é que Ele fortalecesse a minha vida espiritual e o meu propósito. Amém. Que Ele me levasse naquilo que Ele projetou para mim. Em nome de Jesus. Porque eu sinto um prazer e uma vontade de palestrar, Yes. tocar em mulheres, ajudar mulheres, assim como um dia chegou alguém que ensinou-me e falou-me como aprendi, o que eu devia fazer para ser essa mulher, essa mãe, essa esposa, o discernimento, a sabedoria e o conhecimento que Ele trouxe para a minha vida. Eu gostaria de partilhar e mostrar o quão especial e cheia de ousadia e poder que Ele me deu para passar a estas pessoas, levantar mulher e homens. Isso é o que eu queria que Deus fizesse na minha vida. Essa é a porta que eu gostaria que Deus abrisse para mim. Amém. Em nome de Jesus eu creio que esta porta hoje mesmo está se abrindo. Amém. Pela tua obediência, pelo facto de você pisar nesta casa que é santa. Amém. Pelo facto de você obedecer o convite de Deus. Eu creio Amém. que esta porta hoje mesmo foi aberta. Amém. Porque nosso Pai não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio em nome de Jesus que Deus respondeu. Amém. Eu creio que daqui mais algum tempo o servo da inocência recebe em nome de Jesus, que é uma palavra profética da tua vida. Amém. Que nós ainda vamos te ver lá nas telinhas, Amém. a palestrar, a glorificar, a exaltar o nome desse nosso Deus Glória e passar conhecimentos que Deus ainda vai te dar. a Deus. Amém.
conhecimento que esse nosso bom Deus agora mesmo está te dando. Amém. Eu Porque recebo, foste obediente em aceitar o convite do Pó de Fé, que é um programa de Deus. E Deus não dá pedra aos seus filhos que lhe pedem pão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim ele dará tudo aquilo que a serva inocência pediu a ele, que gostaria que ele fizesse. O sangue de Jesus tem poder. Amém. E as nossas palavras têm força. Amém. Assim que ela decretou, está apontado no céu. Amém. Serva Inocência também é empresária. Gostaria que nos contasse um bocadinho como foi começar neste mundo de empreendedorismo, o que é que faz, onde é que está a tua empresa e tudo mais. Porque eu sei que as pessoas estão lá expectantes para então saber um bocadinho mais desse teu lado. Que para além de serva, também é uma mulher de negócio. Esteja à vontade. Amém. Quando comecei no mundo empresarial, não foi fácil. Comecei sem experiência nenhuma. Cometi muitos erros, mas nunca desisti. No momento que eu queria desistir, Deus falou comigo. Eu não queria aquilo, eu dizia, Deus, eu não estou a conseguir, eu tenho dificuldade, porque eu errava. Eu levantava e ia abaixo, levantava e ia abaixo, por falta de experiência. Sim, sim. Na altura eu comecei com uma loja, vendia produtos alimentares, comecei com uma cantina e sempre ia abaixo, sempre ia abaixo. Eu ia pedir ajuda no marido e o marido refilava, eu não aguentava mais. Eu dizia, vou parar, vou desistir. E eu pego num livro, a ler na minha sala, e Deus dizia assim, aí onde tu estás a lutar, onde tu tens dificuldade, é ali mesmo onde eu vou te abençoar. Amém. E eu não queria mais. Eu dizia, eu vou fazer outra coisa. Isso eu não estou a conseguir. É aqui onde eu vou te abençoar. E aí aquela palavra me deu força. E eu fui continuando. E hoje tenho 2 lojas. Hoje tenho 2 carros. Amém. Na via que fazem táxi. Esses táxis personalizados. Glória a Deus. E faço muito mais. Né? Sou aquela que pego em tudo. Sou uma mulher de negócios. Onde dá, eu faço. Sim. E para que eu não cometesse esses erros, eu tive que estudar. Porque eu fazia os negócios, mas não tinha formação. Sim. Então eu cometia muitos erros. Então Deus levou-me a fazer várias formações. Se capacitar. Eu fui para fazer só uma, mas Deus foi dando outras. Amém. Que eu não pensava em fazer. Yes. Tinha um tempo, eu estava a fazer uma formação e estava a fazer 2 formações. Eu tinha uma no meio, tinha um tempo no meio que era um intervalo muito corrido. E Deus disse, olha, ocupa-te mais nesse período de intervalo que tu tens. Faça mais um curso. E quando eu fui perguntar quais são os cursos que tinham nesse horário, tinham 2 que eu não queria. Eu falei, isso não tem nada a ver comigo. Não é isso que eu quero. Mas quando eu fui fazer, fui entender que é aquele mesmo que eu precisava. Que era aquele que eu precisava. Então foi assim. Fui me capacitando. Fui adquirindo conhecimento. Sim. Para fortalecer-me mais na área. Onde você exerce, onde você trabalha. Então, hoje trabalho com excelência. Portanto, porque Deus é organizado.
Amém. Deus é organizado, Ele nos capacita. A partir do momento que nós buscarmos Ele todos os dias, temos uma comunhão com Ele, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos mostrar, vai nos dar ferramentas para nós então prosseguirmos a nossa vida, nosso negócio. Principalmente quando nós entregamos a nossa vida no geral na mão dele. Amém. E que do nosso negócio sai dízimo, não é? Sai oferta, sai ajuda, não tem como ele permitir que aquele negócio vá abaixo. E esta coisa é muito importante. É. Ele diz: seja fiel nos dízimos e nas ofertas e verás o que eu farei. Exatamente. Porque muitos de nós temos negócio, somos empresários, mas Deus está em último, sei lá, está lá no fundo. Porque a Bíblia diz o quê? Dá de Deus o que é de Deus, dá de César o que é de César. Mas tem pessoas que preferem dar a César, que é o governo, que é o homem, e Deus fica em último plano. Amém. Quer progresso, quer sucesso, quer visão, honra a Deus. Dá a parte de Deus. Dá a oferta, dá dízimo, dá a 10ª parte. Amém. Ajuda os pobres. Quem ajuda um pobre alegra os olhos de Deus. Ajuda, você não ajuda. E esse é um outro ponto que também tem ajudado muito naquilo que é o meu crescimento, as bênçãos a chegarem na minha vida. Há uns 2 anos atrás, eu não frequentava nenhuma igreja, mas sempre Com aquela comunhão com Ele, com o Pai. tive com Deus, porque eu não sabia aonde ir, né? Nesse caso de igreja. Eu orava a Deus, pedia, e eu estava assim, estava em casa. Mas eu sempre fui uma mulher fiel nos meus dízimos. Eu nunca gasto aquilo que é a parte dele. E eu tenho os dízimos acumulados na minha casa. Eu dizia: Deus, o que é que eu vou fazer com esses dízimos? Vou em qualquer igreja e deixo assim. E Deus me orienta que é para eu comprar cestas básicas. Yes. E disse: não vais dar em qualquer lugar. Porque a zona onde eu vivia não tinha aquela fome, aquela necessidade. E eu orava a Deus: Deus, mostra-me aonde tem pessoas que realmente necessitam. Leva-me a um lugar em pessoas que não têm onde pedir, que não conseguem encontrar pessoas para pedir. Exatamente. E eu vou à escola de um filho meu que eu tenho adotivo. E por causa de uma coisa que ele cometeu, eu fui conversar com o diretor e ficamos aí a conversar. Foi na altura que eu perdi a minha mãe e ele disse, ficamos a falar sobre aquilo, sobre sentimentos, aquelas coisas, e chegamos na parte religiosa. Sim, sim. E eu perguntei em que igreja. Ele disse que era pastor e eu perguntei qual igreja. Onde é que é a tua igreja? Ela disse: da minha igreja é nos Ramiros. Nos Ramiros. Okay. Disse: a nossa igreja é muito pobre. Igreja de chapa. Eu vivo numa zona mesmo, lá nos fundos mesmo, que não tem nada. Sim, sim. E aí eu perguntei: tem muita gente que padece? Eu disse: olha, aí mesmo é o lugar onde não tem nada, as pessoas não saem, não tem estrada para ir pedir nada. E ele me levou no sítio onde eu queria. Eu queria um lugar onde as pessoas não têm como, como ir pedir alguma coisa, não tem ninguém que os ajuda. E quando fui para lá, para ir visitar, assistir um culto, era uma igreja de chapa, era um sítio que as pessoas andam com a cueca rasgada, com roupa pessoas que realmente necessitavam. É mesmo um sítio, mesmo seco, mesmo necessitado. E eu disse: aqui. E o segundo domingo eu comprei tudo, fizemos a cesta com os meus irmãos, orientamos brinquedos. E eu fui numa altura que era quase a época festiva. E aí levei, e desde aí em diante ele disse: os meus dízimos e oferta
os teus dízimos, os dízimos são dele, né? Os meus dízimos serão dados. a essas Te deu o pessoas. local exato Começou aonde aí. você ia entregar o dízimo. Sim, Porque é mesmo dele. sim, sim. É dele. Começou aí e foi me levando mais em outros lugares. Aí fui, depois conheci uma, levou-me na altura que eu estava a passar a fase que eu disse que estava quase a entrar em depressão. Eu fui ao Kebabo e encontrei aqueles meninos que vêm, posso orar por você? E o menino chegou, pediu-me para orar e orou e estava a vender um livro. E eu disse, não tenho dinheiro aqui. Não, até disse, olha, eu já tenho esse livro. Ok. Já tenho, eu tinha, porque uma vez já havia comprado. Já tenho esse livro. E algo me toca, volta, vai ter comigo. Não, eu falei, não, vou lhe dar só oferta. E eu peguei 2.000 kwanzas e estava ali, eu não quero o livro, mas tome isso para ajudar. E ele disse, não, tia. Não, só que eu já tenho o livro, não precisa. Sim. O meu rejeitou, não queria. Eu disse, esse menino rejeitou, quero saber mais deste menino. Onde é que tu vives? Ele disse, não, eu vivo na província, viemos aqui só para fazer a obra. E onde é que vocês estão? Não, nós não temos uma igreja, nós somos uma instituição, não sei como é que se chama, de ajuda. Sim, caridade. Caridade, aquelas pessoas que recebem, as pessoas que são órfãos e tudo mais. Sim. E eu disse, olha, quero conhecer a vossa instituição. Disse, está bem, vou pedir para ligarem para a tia, levou o número e lá no centro ligaram para mim. E eu disse, eu quero ajudar essas pessoas. E eu, todos os finais do mês, eu acumulo todos os meus dízimos, todos os finais do mês, eu levo para estas pessoas. Se não levar comida, eu deposito na conta da instituição todos os dízimos que eu acumulo todos os meses. Deus não me disse para levar na igreja. E eu me pergunto, Deus, por que disse, não é na igreja onde você vai levar os teus dízimos. Os teus dízimos são para ajudar essas pessoas. Eu sei muito bem o que estás a falar, porque Deus fala através disso. Eu, quando vou numa igreja, eu dou oferta, mas os meus dízimos são separados onde Ele mandou. E eu ajudo pessoas todos os dias. E ninguém sabe o que eu faço. Nem o meu esposo sabe que eu faço isso. Amém. Esta é a primeira vez que eu estou a falar sobre isso. Amém. Essa é a verdadeira chave da prosperidade. A verdadeira chave. A inocência passou aqui. A verdadeira chave da prosperidade. Porque muitas vezes você vê que o outro, teu irmão, amigo, vizinho, está a prosperar. Mas existe, você não sabe qual é a chave. E desde que eu comecei a fazer isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Glória a Deus. Deus transformou a minha vida. Eu sempre pedi casa a Deus. E eu não pedia muito, só pedia uma casa. Porque eu estava cansada de viver na casa de renda. E o meu marido nunca pensou em comprar uma casa. Oh, Senhor. O marido dizia, comprar casa para quê? Vais pagar impostos, não sei o que aconteceu. Essa foi uma fase que nós vivemos, que nunca pensou em comprar casa. E eu queria uma casa. Mas o que Deus fez foi tudo de uma vez. De uma vez. Se eu dizer que aconteceu tipo uma, não. Deus fez tudo de uma vez. Como aconteceu? É inexplicável. Eu comprei um apartamento num lugar onde eu não contava. E antes de eu comprar este apartamento, nós fomos burlados. Porque nós estávamos aí a alugar um apartamento. Estávamos aí a alugar um apartamento em Talatona e Deus não queria aquilo. Deus estava mostrando ao meu marido que nós já não íamos viver numa casa de renda. E o meu marido foi burlado quando ele foi alugar um apartamento. Então, o que aconteceu? Parece que o meu marido entendeu que não é mais para alugar o apartamento. E nós fomos comprar uma casa num condomínio que eu não esperava. Eu só queria uma casa. Eu sempre disse, Deus, eu só queria uma casa.
num condomínio de luxo. Deus disse que os meus filhos seriam felizes. E os meus filhos foram estudar num colégio que eu não contava, que eu não esperava. É que Deus fez o extraordinário. Extraordinário mesmo. O condomínio onde eu vivo tem todo o lazer. Oh, Deus. Meus filhos vão à piscina quando querem. Um parque super... É um condomínio super... É de luxo. Eu acho que esse versículo eu vou falar em todos os pontos de fé. Porque esta é a maravilha, esta é a bondade de Deus. Que é Jeremias 33:3. Clame a mim, responder-te-ei. Amém. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não sabia Não a dimensão. Por isso é que Ele é o nosso Pai, dono do ouro e a prata. Clamaste. Continuas a clamar. O que Ele está a fazer? Está a te responder. Não só está a te responder, como também está a te dar coisas grandes e firmes que você, nem eu, soubemos. E não é só isso. Eu sempre andei em carros velhos. Carro que você para, carro avaria. Deus me deu um carro que eu não esperava. Yes. Deus me deu um carro novo. Oh, glória. Uma marca que eu não esperava. Yes. E tudo aconteceu de uma vez. E se dizer quanto eu gastei, eu não teria. Se eu falar de eu conseguir, eu não conseguiria. Mas não foi eu, nem foi o meu marido. Foi Deus que me deu. Oh, glória. Quanto custa um apartamento, nem dá para falar. É muito dinheiro. Ele me deu, disse, é aqui. Isso é teu. E ele me deu como herança. E antes de eu conseguir essas coisas, ele me prometeu. É onde eu digo que promessa de Deus não falha. Não falha. Deus não falha. Ele me prometeu. E tudo que ele me prometeu fez. E ele continua a me prometer. Amém. Ele continua a fazer promessas Amém. na minha vida. Amém. E eu digo que eu não duvido dele, ele faz. Amém. E tudo virá a meu favor. Uma coisa que eu aprendi é que temos que tomar posse. Tudo que nós pensamos, tudo que nós pedimos, tudo que nós falamos, nós conseguimos, nós atraímos. Se materializa. Deus fez tudo na minha vida, blindou a minha mente. Amém. Eu passei em momentos de muitos pensamentos negativos. Quase que eu entrava em depressão, mas eu não entendia que Ele estava a trabalhar, que Ele estava a blindar a minha mente, para eu acreditar, para eu conseguir viver e ter tudo aquilo que Ele vai me dar, tudo aquilo que Ele vai fazer na minha vida. Amém. Então eu digo, Deus não castiga, Amém. Deus não falha, Deus não maltrata. Amém. Deus não precisa que tu sofras, Deus não precisa que tu andes da estalagem até na Vila de Viana, a pé, para tu conseguires alguma coisa. Deus não precisa que tu andes de joelho da porta em porta para conseguires alguma coisa. É verdade. Ele é Deus, Ele é Pai. Ele não falha. Amém. Assim é o nosso Deus. Amém. Irmã Edna. E eu acrescento mais, Deus não precisa que você vai bater a porta do tio fulano para te dar pó. O nosso Deus não é do pó. Amém. O nosso Deus é de joelho no chão, é de oração. Clama. Ele só diz, clama a mim, clama. Assim como diz, vindem a mim. Clama a Ele e vem até Ele. Amém. Que Ele vai te dar aquilo que você precisa. Ele vai te tirar do sítio onde você está, porque nada para Ele é impossível. Glória a Deus. Não importa onde você está agora, se é na cama do hospital, se é na bebedeira, se é na prostituição, se é na bruxaria. Não importa onde você está, porque esse Deus consegue te localizar. Amém. Esse Deus consegue te arrancar, porque Ele é o médico dos médicos, doutor dos doutores. Ouvido nenhum ouviu, nem boca, nem nada viu aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Então levanta, clama a Ele, busca, vai até Ele e Ele vai te responder.
Assim como me respondeu eu, serva Edna, assim como respondeu serva Inocência, ele também pode responder. Só clama, só vai até ele. O diabo veio para matar, roubar e destruir. As coisas do diabo são assim, vão e vêm. Mas as coisas de Deus são firmes, são grandes e não falham. Amém. No tempo certo acontece. Clama, simplesmente clama. Oh, maravilha! Sangue de Jesus tem poder. Maravilha! Oh, serva Inocência, o que é bom dura pouco. Estamos bem na reta final do nosso Pó de Fé. Gostaria que deixasses um conselho para as nossas irmãs e nossos irmãos que estão aí do outro lado a nos assistir. Seja conselho profissional, seja conselho espiritual. A câmera é sua, esteja à vontade. Amém. O que eu deixo para as pessoas neste momento é que nunca desistam dos vossos sonhos. Nunca desistam daquilo que vocês querem ser, seja lado espiritual, seja lado material. Sempre creiam em Deus, que Ele é um Deus infinitamente para fazer todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Por mais que não enxergamos as coisas, Ele é Deus para fazer. Ele precisa que nós acreditemos. Temos que acreditar naquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E um conselho que eu dou: o diabo é o inimigo da mente. Ele começa na nossa mente. E ele brincou muito com a minha mente. Ele trouxe mentiras sobre a minha mente. Mas eu comecei a enxergar quem Deus é verdadeiramente. Nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos olhar para Deus. Tudo começa de como tu olhas para Deus. Yes. Como tu vês a Deus. Como você pensa de Deus. Amém. Então, Deus é aqui, no nosso pensamento. Deus começa aqui e vem aqui. Amém. E o diabo, ele também faz a mesma coisa. Ele traz mentiras sobre a nossa mente. E aquilo que nós pensamos, nós sentimos. E aquilo que nós sentimos, nós atraímos. Então, Deus é Deus do universo. Ele me ensinou que tudo que eu pensar, tudo que eu pedir, Ele dará ordem aos anjos. Ele dará ordem ao universo. O universo traz para mim. Eu aprendi a acreditar em Deus. Então, o diabo já não pode mentir. Amém. Já não pode trazer mentiras na minha mente. Amém. Eu consegui saber qual é a minha verdadeira identidade. E a minha verdadeira identidade é essa que está aqui. Essa mulher capaz de tudo. Essa mulher cheia de ousadia. Então, Deus não me deu espírito de temor. Ele me deu espírito de ousadia. Yes. E tudo que acontece no meu quarto é aquilo que eu sou. Amém. Quando eu entro no meu quarto, eu falo com meu Deus, eu peço e eu acredito que Ele vai trazer. Yes. E esse é o Glória. conselho que eu dou. Glória. Não duvidem de quem vocês são. Não duvidem do que Deus vos fez para ser. Acreditem. Amém. Amém. Oh, glória. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Senhor, está aqui. E antes de terminarmos, Yes. tem algo que Deus quer que eu fale. Yes. Essa mulher que eu sou hoje, que as pessoas estão a ver hoje, essa mulher passou por muita coisa. Não teve infância. Foi roubada toda a infância. Já foi tentada pelo próprio pai. Jesus. Por isso que eu fui parar no Ambo. Fui tentada, mas não aconteceu. Mas aquilo trouxe uma vergonha. E há quem vai me ver e conhece essa história. Fui para o Ambo porque o meu pai meteu-me num autocarro e mandou-me para o Ambo porque eu
não aceitei. Eu contei na minha mãe, todos aperceberam-se que eu não aceitei e não aconteceu. Mas era um propósito de Deus. Como diz, Deus te tira de um lado para o outro. Ele diz, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, para eu ser quem eu sou hoje, tive que passar. Porque ele disse que todo lugar não é ali. Então, levou-me para outro lugar. É onde eu sofri, porque me mandaram para um outro lugar em que eu estive sozinha, sem ninguém. Eu morei em casa de pessoas, fui maltratada. Essa parte da violação, ninguém sabe. Nenhum familiar meu sabe que eu fui violentada quando estive no AMBO. Eu fui tirada do meu lar, dos meus pais, dos meus irmãos, para viver num lugar sozinha. Meu Deus. Passei por muito sofrimento, muito mesmo. Trabalhei em casa de pessoas. Hoje essa mulher que está aqui, que hoje é patroa de N funcionários, trabalhou para ganhar 6.000 kwanzas. Jesus. Numa casa, no AMBO. E foi uma tristeza. Ai, você é muito forte. E desde daí... Você é muito forte, tá? Desde daí... Você é muito forte. Amém. Você é muito forte. Te amo mais, te amo mais, te amo mais. Veste uma fã, super fã. Sou tua fã. Te amo mais. Te admiro. Amém. Te admiro muito. Você é grande. Amém. Você é forte. Amém. Por isso você está aqui. Você nasceu para brilhar. Glória a Deus. Você nasceu para vencer. Amém. O Senhor vai te levar tanto. Por isso Deus disse, todos nós temos uma história para contar. Amém. Oh, minha serva. Oh, Amém. Jesus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Foi uma menina que não teve infância. Não tive infância. Com 3 meses, fui parar nas mãos de uma grande mulher. Com 3 meses de nascença. Fui parar nas mãos da minha avó, minha falecida avó. Cuidou de mim, junto com meu avô. Vivi com os meus tios, com a minha avó paterna, os meus avós paternos. Me receberam com 3 meses. Por que a história nunca é bem contada? Nunca é bem contada. E dizem que é porque a minha mãe engravidou. A minha avó dizia que é porque eu era levada como se fosse Uma um trouxa. sapo. Quando os pais se separavam, desde que eu nasci, no momento que eu nasci, meus pais lutavam. Sempre que se separavam, levavam. E quando entendiam, iam me buscar. Então a minha avó disse que quando tinha 3 meses, quando se separaram, disse já não levam. Já não levam. E com 6 anos, perdi. Porque fui seguir as minhas tias que iam numa festa. Eu tinha 6 anos, perdi. E um familiar da minha mãe encontrou-me e levou-me à minha mãe. Desde aí, eu nunca mais tive infância. Tenho recordações. Fui maltratada pela minha mãe. Apanhei muito da minha mãe. Houve momentos que a minha mãe dizia que tu não és minha filha. Dizia, eu te apanhei no contentor. Te apanhei no contentor de lixo. Tu não és minha filha. Então, tenho essas lembranças. Apanhei muita surra. Houve um momento que as pessoas perguntavam, é tua mãe? Eu dizia que sim.
a minha falecida mãe. Mas aprendi, Deus me ensinou a perdoar, mas não sei por que Deus trouxe-me essas lembranças e me trouxe até aqui, porque algum motivo ele tem. Porque alguém precisa ser conectada com a tua história. Sim. Porque a tua história vai levantar pessoas que estão do outro lado. E o segredo é perdoarmos. Exatamente. Eu digo assim, quando eu não perdoava, eu vivia presa. Vivia presa nas lágrimas, nas lembranças, que eu vivi sozinha, vivi na rua, tive uma infância precoce. Com 15 anos já tinha uma casa, já trabalhava, porque não tinha onde viver. Alugava casa, quartos sozinha, vivia com amigas. Por isso é que você é esta grande mulher que és hoje. Por isso é necessário. Eu tenho falado muito com essa juventude de agora. Queiram ter a vossa história. A juventude hoje em dia não quer ter história. A juventude hoje em dia, se andar daqui até na rotunda da Fubu, se andar daqui até na Ango Marte, vai achar que é sacrifício, vai achar que está a ser explorado. Não quer ter história. Por isso você está aqui hoje no Pod Fé. Porque Deus quis que você contasse, você partilhasse a tua história e ao mesmo tempo de te dizer que nada é por acaso. Nada foi em vão. Pessoas que estão a passar neste momento por tudo que você passou precisam ser conectadas com a tua história para dizer que não é o fim. Amém. Assim como não foi o fim da tua vida, infelizmente chegamos ao fim do nosso podcast, que é o Pod Fé. Se eu queria realçar, a nossa paz, a nossa libertação só chega quando perdoarmos. É verdade. Temos que perdoar todos aqueles que um dia nos fizeram mal. É verdade. Como ele diz, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu aprendi a amar, aprendi a perdoar. Amém. Amém. Então, foi um plano de Deus, Amém. foi um propósito de Deus eu estar aqui. Amém. É porque Ele quer encontrar pessoas que passaram ou que estão a passar pelo mesmo que eu passei. Glória a Deus. E assim foi mais um ponto final no nosso Pod Fé. Dizer que a tua partilha é super importante. A tua partilha pode salvar vidas, pode levantar pessoas. Nós estamos no Facebook, no Instagram, estamos no YouTube. Partilha, mete gostinhos. E até a próxima. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. Amém. A sua partilha é super importante, pode salvar vidas.